E aí, mano? E aí, velho? Esperar esse crente entrar. Beleza. E aí, mano? Tá tudo tranquilo? Tudo na paz, graças a Deus. E a Elisana? Tá bem, graças a Deus. Agora, Tudo em agora tá falando paz. certo, né? Tá. Daquela vez que eu fui no casamento, eu acho que eu não falei nenhuma vez certo, mano. Não. Eu com a vergonha, mano, porque eu tentando, mas não. Nossa, é complicado. É Elisana. É, agora. É, tem como errar mais não. Ô, o fundo ficou legal aí agora, hein? Esse aqui eu acho que vai ficar o definitivo agora. Bom, ficou bom, hein? Deus abençoou a gente com o estante. Olha aí, que Só colocou os livros. é bênção. E aí, mano? Firme e forte agora? Então, é na. Foi que dia? É na quarta-feira. Eu fui trabalhar tranquilo. Aí chegou lá, comecei a suar o nariz, aí dando umas tossidas lá. Eu comecei o dia de boa, mas acho que de umas 1 hora da tarde pra frente eu fiquei gripado. Vixe. O Marcos tá te mandando uma mensagem aí. Ô, Marquinhos, tamo Eita, junto, meu parceiro. Franca é danado pra ter o Marcos, hein, mano? Então, esse aí é parceiro. Tamo junto, Marquinhos. Aí, cara, quando foi chegando umas 5, 6 horas, eu falei, meu, não vai dar. Porque a garganta começou a doer já. Aí Aham. dá aquele cansaço, aquela indisposição. Uhum. Ah, não, aí é complicado. E eu escolhi essa semana pra gente ler o Evangelho de Marcos, né? Justo a semana que eu vou trabalhar. Né? Eu trabalho um dia sim, um dia não. Aham. Então, na semana que vem eu ia estar de folga, segunda, quarta e sexta. Aí Nossa. nessa que eu tô trabalhando, então ia vir direto do serviço também. Aham. Mas aí ontem eu passei o dia inteiro aqui no sofá só assistindo filme, aquela indisposição grande, mas hoje já melhorou já. Hoje, Graças graças a a Deus, Deus. eu fui trabalhar de novo, mas já levantei diferente já. E hoje já voltei, já tô bem, já, graças a Deus. Graças a Deus. E aí, bora? Vai, bora lá. Porque o tempo aqui é bem curto. Na última Deixa eu live ver. foi bem A- puxado. Agora eu descobri aqui, ó. Você clica aqui, ó, já tem 5 minutos de live. Aham. Bom, Paz do Senhor, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor e esse é o canal, né, o Instagram do Mais Fundo. O Mais Fundo, ele é um movimento cristão de despertamento e de ensino. E o nosso objetivo com essas lives, com todo o conteúdo que a gente posta aqui, é desenvolver nas pessoas que assistem os nossos vídeos uma vida devocional com Deus que seja relevante não só para a igreja, mas que seja relevante para quando nós estivermos fora da igreja, né? Para quando a gente estiver na faculdade, quando a gente estiver no nosso trabalho, quando a gente estiver encarando a segunda-feira, né? Encarando a vida fora da igreja. Então, esse é o mais Fundo e seja muito bem-vindo. O nosso projeto do Mais Fundo, o atual projeto, é nós lermos todo o Novo Testamento, né? Porque eu acredito que a gente desenvolve essa vida devocional com Deus através da leitura da Bíblia, através da oração e através do jejum.
Existem, claro, outras formas, né, de você desenvolver uma vida devocional com Deus, mas eu acho que essas três são as mais básicas e as mais importantes, né? Leitura da Bíblia, oração e jejum. E para ler, né, o Novo Testamento, eu estou convidando os meus amigos, né? Primeiro eu convidei a Rebeca para ler comigo o Evangelho de Mateus, e agora estou convidando, né, o Marcos, que é meu primo, para ler junto comigo o Evangelho de Marcos. E aí, Marcos, se apresenta para esse pessoal. E aí, pessoal, paz do Senhor, boa noite para todo mundo. Vou me apresentar de novo, eu sou o Marcos, sou daqui da cidade de Franca, congrego na Igreja Brasil para Cristo, sou casado desde 2019, sou líder de jovens, juntamente com a minha esposa e mais 2 amigos nossos. Ministro, toco violão na igreja, no grupo de louvor, e sou apaixonado por Jesus desde 2016, 2015. E é isso. Quem assistiu a outra live já pôde entender um pouco aí da minha vida com Deus. Mas amém. Amém, mano. E aí, você quer começar orando hoje? Pode Amém. ser? Amém, vamos orar. Ora pela Thalita que eu fiquei bem e agora ela piorou. Amém, vamos orar, vamos orar. Amém? Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, e escutar, ó Pai amado, o Teu Espírito Santo falar conosco, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, essa live, que o Senhor possa abençoar cada pessoa, Senhor Deus, que entrar aqui, que essa pessoa entre, Pai amado, e ela possa ser tocada, Pai amado, pelo Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Que através do Espírito Santo, Senhor Deus, o Senhor possa nos mudar, o Senhor possa nos confortar, Senhor Deus, e nos levar, Senhor Deus, a um lugar mais alto junto da Tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa abençoar também, Senhor Deus, a vida da nossa irmã Thalita, Senhor Deus, que se encontra, Pai amado, num quadro de enfermidade, Pai, que o Senhor possa visitar ela, Senhor Deus, nessa noite, e ela possa ser curada através do sangue, Senhor Deus, do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, abençoe essa live, Pai amado, e todas as pessoas que entraram, Senhor Deus. Amém. Pessoal, só lembrando aí, o nosso objetivo principal através dessas lives é ler, né? O projeto é lendo o Novo Testamento. Então, pode ser que entre um capítulo e outro, a gente faça um comentário, né? A gente, conforme a porção que Deus nos deu, né? A gente possa comentar algo, falar algo, né? Mas o nosso objetivo principal mesmo é o da leitura. Amém? Amém. E hoje é você, né? Isso, hoje eu começo. Marcos, capítulo de número 5. Foi onde nós paramos, né? Isso. Amém. Desculpa. A cura do endemoniado Gerazeno. Capítulo de número 1. Versículo de número 1. Jesus e os seus discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes presos com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço que não me atormente." Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar,
onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-los na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião. Assentado, vestido em perfeito juízo, temeram. Os que haviam presenciado os fatos contataram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. O pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. A cura de uma mulher enferma. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, viu, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. A ressurreição da filha de Jairo. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele. E entrando ele com a criança, versículo 40, e riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, e quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém? E aí? Perdão aí que essa Bíblia aqui, ela é muito pequena as letras. Mas a gente tem um capítulo bem movimentado aqui, né? Como a gente disse na primeira live, que o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho que ele tem bastante ação, né? Que como ele é direcionado ao público romano,
os romanos, eles gostavam de ver isso, ele gostava de ver a ação, ele gostava de ver a coisa acontecer, né? E a gente começou aqui no capítulo 5, vendo essa passagem aqui, e testemunhando o tamanho da misericórdia de Deus, porque a gente pôde observar esse homem que tinha uma legião de demônios dentro da vida dele, e a gente pôde ver o que o inimigo, o que Satanás, o tamanho do poder que Satanás tem sobre a vida de uma pessoa. O que ele pode fazer na vida de um homem. A gente viu aqui que ele andava de dia, de noite, ele gritava. Aquele homem, se a gente for aprofundar um pouco, bem rapidamente, na história daquele homem, talvez ele podia ser um pai de família. Aquele homem ele era o filho de alguém, ele era o neto de alguém, ele era uma pessoa. Só que em determinado momento da vida dele, esses espíritos chegaram perante a vida dele e consumiram. Ele tinha um nome, né? Isso, exatamente. Se a gente for aprofundar mesmo, é porque a live não dá tempo, senão tem muita coisa que dá para tirar dessa passagem. Mas a gente consegue ver que o tamanho da destruição que Satanás faz na vida daquele que não tem a presença de Deus é só escuridão. Aquele homem, ele andava nu, ele andava no meio dos túmulos, ele não tinha mais noção de nada que ele fazia. Satanás já tinha corroído tudo que ele tinha de luz na vida dele. E a gente vê o tamanho da misericórdia e a tremenda graça que Deus tem, que Jesus teve por ele. E ao tirar aquela legião de demônio dele, ele se tornou uma pessoa totalmente diferente. E Jesus entrou na vida dele e fez uma transformação completa, mudou. Aquele homem, ele se cortava, ele se mutilava ali com um pedaço de pedra. E você vê a transformação que aconteceu na vida dele, é uma transformação tremenda. É interessante porque a Bíblia fala, né, que ele era algemado, né, ele colocavam correntes nele e ele conseguia, né, com a força ali desfazer. Só que só quando ele encontrou Jesus que essas algemas espirituais, né, as algemas do diabo, caíram por terra. Caíram por terra. Exatamente. Só quando ele encontrou Jesus, né? As outras, né, ele tinha força, ele conseguia tirar, mas essas algemas espirituais mesmo, as coisas que algemavam a vida dele, né, espiritual, a alma dele, foi só quando ele encontrou Jesus. É verdade, ao se deparar com Jesus, caiu por terra e nada segurava mais aquele homem. E olhando para esse capítulo que eu li, a gente encontra 3 situações. A gente encontra esse homem, a gente encontra a mulher do fluxo de sangue, a gente encontra a filha de Jairo. E é interessante que na primeira passagem que a gente leu, a gente vê que até o demônio, até Satanás, ele reconhece o poder e a grandiosidade de Deus na vida de Jesus. E é interessante que na segunda passagem a gente vê a mesma coisa, quando aquela mulher teve a ideia de simplesmente somente tocar. Tinha uma multidão, tinha que impedia o toque dela, ela simplesmente tocou na veste de Jesus e ela pôde contemplar a cura, o milagre que ela esperava fazia tantos anos. Ela simplesmente creu e teve fé. E de Jesus saiu virtude, saiu poder. E ele pôde ver isso, ele sentiu saindo dele. A gente pode ver isso na passagem aqui. E na filha de Jairo também. A gente percebeu que a fé que Jairo tinha, de saber que aquele homem era o filho de Deus, o escolhido, tinha o poder para ir lá na casa dele e fazer a filha dele, que já estava morta, não era mais enfermidade, ela estava no mundo dos mortos. Ele foi lá e resgatou aquela menina de novo, e ela pôde contemplar a vida de novo. Isso é maravilhoso, isso é lindo, é Jesus. O que você falou aí sobre até os demônios reconhecer, né? Tem uma frase de um teólogo católico, né, chamado Chesterton, que ele fala assim: o ateísmo é algo estranho, porque nem os demônios chegam a isso, né? Até os demônios reconhecem. Até os demônios reconhecem. Show de bola. Teve umas palavras que me chamou a atenção aqui, né, que eu sublinhei, né, que foi e pediu com insistência, né? Tem aqui a legião, né, o espírito imundo ali, pedindo com insistência, né, para não mandar fora do país. Depois tem um homem já liberto, já, né, ele pedindo com insistência que Jesus deixasse ficar com ele.
E depois Jairo, né? Jairo ele chega diante de Jesus e também pede com insistência, né? O capítulo da insistência aí do Exatamente. Evangelho de Marcos. E lembrando, né? O Evangelho de Marcos ele é direcionado para os romanos. Então a gente vê termos como esse, ó, de legião, que era um termo especificamente usado pelos romanos, né? Era um termo romano. Sim. E também quando a gente lê lá sobre a filha de Jairo, quando Jesus diz Talita Cumi, Marcos faz questão de dizer Talita Cumi, que quer dizer, né? Ou Ele seja, explica. ele tava explicando, né? Estava direcionando o texto dele para um povo, um público que não entenderia, né? O que significava, né? Ia entender só com o nome. Então ele faz questão de explicar o que o nome quer dizer, porque o público dele não entenderia, né? Não era um público que estava Uhum. acostumado. É verdade. Amém. Tem só mais uma. O meu capítulo eu vou só ler, mas esse aqui eu Amém. não Não, posso pode deixar soltar. passar. Amém. No versículo 36, mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. É interessante porque o medo ele faz a gente enxergar só a situação, né? O medo de Jairo fez só ele enxergar a filha dele morta, né? E isso, enxergar só a situação. Agora a fé, ela é interessante porque a fé ela faz a gente enxergar quem está conosco, apesar da situação. Aí a coisa muda tudo, É porque verdade. pode ser qualquer situação que for na sua vida. Se você tem Deus do seu lado, se você tem o Espírito Santo do seu lado, se você tem Jesus do seu lado, muda completamente. Então, a fé, ou ter fé, né? Ou ter fé, não enxergar só a situação, mas enxergar quem está com você, apesar da situação, né? Então vamos lá. Exatamente. Amém. Agora, Bora. tomar água aqui, porque a garganta ainda não está 100%. Amém. Marcos capítulo 6. Jesus é rejeitado em Nazaré. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. As instruções para os 12. Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhe que não lhe levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. A morte de João Batista. Isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é profeta como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. É João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou.
porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia, a filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e a seus convidados. Então o rei disse à jovem: Peça o que quiser, e eu lhe darei. E fez este juramento: O que você me pedir, eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: O que pedirei? A mãe respondeu: A cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: Quero que, sem demora, o senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou na prisão. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o colocaram num túmulo. A primeira multiplicação de pães e peixes. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: Venham repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram sair, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem, em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartidos-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou.
Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Jesus cura em Genezaré. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos enfermos e os levaram para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda de sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Amém? Acho que eu acabei pegando todos os que eram maior, né? Acabou. Exatamente. E aí, Marcos? É muito bonito o agir de Deus, né? É muito, muito legal. Vai querer comentar sobre esse capítulo? Quer passar para o próximo? Quanto tempo de live que tá dando? Para a gente ficar à parte? Meia hora, 33 minutos. Você acha que tá corrido? O que eu queria falar desse aqui era mais uma teoria, né? Isso aqui não é comprovado mesmo, não é todos os teólogos que falam que foi isso. Mas uma coisa que eu ouvi uma vez foi que quando Jesus estava andando sobre o mar, né? E isso eu vi na escola dominical. O professor falou que quando ele desceu do monte, né? Que ele estava orando, quando ele desce do monte e vai se encontrar com os discípulos, era como se estivesse acontecendo com ele o que aconteceu com Moisés, que a face dele resplandeceu, e por ele ter orado e tal, ele vai de encontro aos discípulos, só que ele não estava só caminhando até eles, né? Era como se a face dele estivesse resplandecendo, e por isso que eles pensavam que era um fantasma, né? Por isso que eles pensaram que era um fantasma, né? Por isso que eles ficaram assustados, ficaram com medo, né? Acho que só de ter alguém andando sobre as águas, né, e indo na direção dele, já seria um negócio para ficar com medo. Se fosse um negócio resplandecendo ainda, né? Mas isso não é algo que é comprovado, né? Porque a Bíblia mesmo não diz isso, né? Mas é algo, né, que dá para a gente pensar, dá para a gente imaginar, né, que pode ter sido isso. Exatamente. Por questão de estar escuro também, né? Como é que eles iam poder enxergar, né? Jesus no meio do mar, porque o mar fica escuro, né, de noite. Então dá pra gente imaginar isso também. E outra coisa é porque quem é que a gente sabe que andou sobre o mar junto com Jesus, né, sobre as águas? Então. Pedro. E por que Marcos não coloca que Pedro não andou aqui? Que a gente leu aqui agora, né, e não tem Pedro. Não tem. Se a gente for, tem que olhar nas outras versões. Não, nas outras versões tem. Sim. Fala que Pedro foi, que Pedro caminhou e depois, quando ele começou a olhar para o lado, ele começou a afundar. Agora, justo no Evangelho de Marcos, né? Que é um evangelho que é narrado por Pedro, né? Sim. Pedro narra os acontecimentos para Marcos e Marcos registra, né? Marcos era o filho da fé de Pedro. E fica aí a pergunta, né? Por que Pedro decidiu não narrar isso para Marcos, ou se ele narrou porque Marcos não colocou, né? Fica essa dúvida aí. Ou também ele pode ter sido modesto também, né? Não quis colocar. Não sabemos, né? Tem uma vertente aí que fala que no Evangelho de Marcos, Pedro ele meio que tenta tipo se redimir, sabe? Como Mateus, né? Apesar que Marcos foi escrito antes, né? Mas Sim. Você vê que Mateus, Pedro é o Pedro, né? Pedro é o que corta a orelha, Pedro é aquele sanguíneo, né? Colérico. Mas no Evangelho de Marcos você vê que ele aqui já não aparece tanto, né? Ele meio que tenta se redimir, né? Sim, porque já tinha acontecido, né? Tudo isso, ele estava só narrando, né? Porque o Espírito Santo acredito que já tinha mudado ele, né? E ele já entendia que, sim, ele já tinha entendido que o que ele tinha feito, né? As escolhas que ele teve ali no final da vida de Cristo, aquilo mudou ele, né?
Então, acredito que ele não quis passar no Evangelho de Marcos, talvez por modéstia ou porque achou que não era tão necessário, né? Mas amém, vamos É, ler o... Perdão, vai pode lá, falar. pode. Não, é que é interessante essa coisa dos discípulos não entender as coisas, né? Que hoje a gente lê, né? Quando vê alguém pregando, ensinando, a gente fala, mas esse discípulo, como assim, mano? Jesus multiplicou os pães, e aí fala aqui que lá no 52, né? Jesus subiu no barco para estar com eles, mas eles ficaram perplexos porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Né, tem essa, depois Pedro vai negar Jesus lá na frente, né? A gente fala, meu Deus, se eu tivesse no lugar de Pedro, de jeito nenhum quer fazer um negócio desse. Jesus contando as parábolas, mas depois tinha que explicar para os discípulos como é que eles não entendiam esse negócio do semeador aí, que um é o caminho, né? O outro à beira do caminho e tal. Mas, É por isso que Jesus fala diversas vezes, homens de pequena fé. Ele fala aham, que os discípulos dele não têm fé, né? E é legal, porque é, os homens bully, né? o homem bully, É, os homens de pouca fé. misericórdia. Mas é legal, porque você vê homens que puderam contemplar, puderam ver, presenciar o que Jesus fez ali na frente deles e muitas das vezes não acreditava e olhar para nós que não viu, que somente através da palavra de Deus não está podendo vivenciar ali com os olhos na hora e a gente poder crer, poder acreditar e tomar isso para nossa vida é muito gratificante, é muito interessante, né? Mas vamos ler. Bora. Capítulo de número 7. Jesus e a tradição dos anciãos. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem se lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça. Não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana, e disse-lhes ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus, para guardarem a própria tradição. Pois Moisés disse: honre seu pai e sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim e Corbã, isto é oferta ao Senhor. Então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição, que vocês mesmos passam de pai para filho, e fazem muitas outras coisas semelhantes. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse: escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que vai contaminar. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhes disse: então vocês também não entendem, não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Pois não entra nela, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puro todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que contamina,
porque de dentro do coração das pessoas é o que procedem os pensamentos maus, as imoralidades sexuais, os frutos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. A mulher Ciro-fenícia. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não pode ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem Ciro-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa dessa palavra, você pode ir. E o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. A cura de um surdo e gago. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém. Porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles os divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Glória a Deus. Bastante coisa acontecendo, né? E a cara do Marcos. Exatamente. E é interessante que desde o começo do livro de Marcos, né, a gente pode observar aqui que Jesus ele sempre estava recomendando ali para as pessoas que ele curava, que ele ajudava, para não avisar, né, para não falar isso para as pessoas, porque não era chegado a hora, né, não era chegado o momento dele se apresentar. E mais uma vez ele disse aqui, né, para esse homem. Só que como esconder isso das pessoas, né? Você se deparava com cegos, com mudos, com gagos, com aleijados, e você via essa pessoa curada andando por aí, como você ia conter isso, né? Como você... Era uma coisa muito difícil, né? Uhum. Mas a gente tem uma passagem muito bonita aqui, mas antes dela tem a tradição dos anciãos, né? Dos anciãos. E Jesus, ele repreende aqui esses homens, porque tinha ali uma tradição a seguir, né? Os anciãos ali, ele tinha a tradição de lavar as mãos, e quando eles viram os discípulos de Jesus comendo ali, participando ali da mesa, sem se purificar, sem se... aquilo foi um absurdo para eles. Mas ali Jesus, ele repreende eles e fala que o que contamina não é o que sai, né? Não é o que entra, né? Ele tira todo o peso, né, que do Velho Testamento, que Moisés tinha ordenado a respeito da comida, que eles usavam ali ao seu favor, né, que os fariseus usavam ali ao seu favor, e ele fala, né, o que contamina é o que sai, não é o que entra. Então, toda comida que eles diziam que não podia ser comida, todo o ritual, toda a passagem, toda aquela burocracia, Jesus, ele tira aquilo, mas ele não tira isso para caçar confusão, mas era porque aqueles homens, eles usavam aquilo somente na hora que provia para eles, né? Na hora que era bom para eles, eles usavam, eles faziam. É o que, assim, que a gente pode perceber nisso aqui. E você tem alguma coisa para falar a respeito dessa passagem? O versículo 9, né, que fala que vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Sim. Quando eu estava lendo isso, eu lembrei de uma frase, eu não lembro o autor agora,
Mas ele falava que a gente tem que começar a pensar, né, ou a repensar o quanto do nosso cristianismo é bíblico e o quanto que é cultural, né? O Sim, quanto do cristianismo que a gente tem vivido, que a gente tem aprendido, tem ensinado, que é bíblico mesmo, né? E o quanto que é tradição nossa, né? O quanto que a gente tem feito, que a gente tem colocado, né? sim, Eu tava vendo umas reportagens, né? Tem um site de notícias que é novo agora, né? Que é Cristianismo Global. E teve um pastor lá chamado Anderson Silva, ele denunciou um monte de pastor imoral aí, né? Pastor aí cheio de seguidor, pastor de igreja grande aí, e cheio de moralidade, mandando mensagem pra menininha, sabe? Parecendo os meninos novos, solteiros aí, você vê que era nome grande assim e tal. E você vê depois os pastores rebatendo, né? Os pastores tentando justificar o injustificável, né? Aí eu fiquei pensando, né, do quanto que eles tentam amoldar, né? Porque se você for ver, eles estão nas nuvens, são os top de hoje, né? Só que sim, quando você confronta eles com a Bíblia, quando você confronta eles com os mandamentos de Deus mesmo, né? Esses caras tá tudo errado, né? Se você for exatamente. ver pela nossa era mesmo, pelo secular, esses caras são os cristãos top. São os cristãos que estão na moda. Só que pela Bíblia, né? Exatamente. Pela É, Bíblia. usa só aquilo que convém para eles, né? O que É que exatamente o que estava escrito no texto aí, né? exatamente, não mudou. Tem muito disso ainda acontecendo. E a passagem aqui dessa mulher aqui, ó, a mulher Fenícia, né? Essa passagem aqui ela é muito interessante, ela é muito bonita, muito rica, né? Que, resumidamente, tento correr aqui porque o tempo tá acabando, mas eles estavam ali perante a mesa, né? E a fé que essa mulher teve, é interessante a gente observar que quando ela presenciou aquilo que estava acontecendo, a bênção que estava acontecendo ali, porque a reunião ali, quando Jesus ele se ajuntava ali para comer, quando tinha o partir do pão, aquela comunhão, aquela coisa gostosa, e é interessante que em outras tradições, no Evangelho de Mateus, de Lucas, a gente pode observar essa passagem, é legal que Jesus ele faz uma comparação, né, de que esse pão, essa bênção espiritual, esse maná de Deus, era dado somente para os filhos da promessa, né? Os filhos de Abraão, aquelas pessoas ali, os judeus, e não cabia ali para outras pessoas, não podia entrar outras pessoas, né? Mas eu acredito que quando Jesus fala isso, ele já sabia que ia vir algo interessante, né? E quando a mulher ela escuta isso, ela fala assim: não, mas tudo bem, esse maná, essa bênção que vocês estão comendo, é somente para vocês, mas desse maná que vocês estão comendo, as migalhas que cair, eu vou pegar, eu vou comer, eu vou participar. As migalhas é suficiente. Exatamente, aquilo, o pouco que caía ali no chão, o pouco que ela ia se alimentar, aquilo para ela ia ser o suficiente. E quando Jesus vê isso, ele vê a fé daquela mulher, e é interessante, né, que se a bênção que os discípulos estavam participando, né? Aquela coisa maravilhosa ali que tinha ali no redor. E as migalhas que caiu, teve cura, teve transformação de vida. Imagina para quem está na mesa. Para nós que estamos na mesa, sentado com o mestre, participando daquilo que Deus tem dado para nós. Se a migalha, ela transforma a vida, imagina aquilo que está em cima da mesa. O que que Oita! o que que não tem para nossa vida. É legal isso, é maravilhoso o mover de Deus, né, através dessa passagem, né? Mas é muito lindo isso. A fé que essa mulher teve foi tremenda, né? Mas, amém. Vamos, tem algo para falar, alguma coisa? Tem, mas vamos embora, senão Dá tempo. Quanto tempo tem aí? tem mais uns 8 minutos. Corre Nove então. minutos e meio, eu acho. Ô, Marcos, me ajuda aí, cara. Leia mais ou menos até o versículo 25, aí eu leio o resto, porque a minha garganta ainda não tá 100%. Não. Amém. A segunda multiplicação de pães e peixes. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão,
E não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhe disse: Tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo, e não tenho o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe, mas os discípulos lhe responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: Quantos pães você tem? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão e, pegando 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem e repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram. E dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo Jesus entrado no barco juntamente com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta, o pedido por um sinal. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que essa geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam nem compreenderam? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem? E tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando partiu 5? Eu acho que o Marcos travou ele. Responderam 7. Ao que Jesus lhe disse: Vocês ainda não compreenderam? A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. Amém? Bora lá, versículo 27. A confissão de Pedro. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Tome a sua cruz. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse:
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem quiser perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem, nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus, conseguimos. Amém. Mais 4 capítulos aí. É interessante essa confissão de Pedro, né? Porque mesmo eles estando lá meio indecisos, não entendendo as coisas e tal, porque mesmo que o Evangelho de Mateus, né, esteja escrito para os judeus, né, para provar que Jesus era o rei dos judeus e tal, que ele era o Messias escondido lá no Antigo Testamento, né? Isso foi depois de Mateus de acreditar, né? Só que esse momento aqui de Mateus, de Marcos capítulo 8, né? É aquele momento que os discípulos ainda não tinham toda essa certeza, né? Será que ele é mesmo o Messias lá que Isaías falou? Será que os Sim, profetas anunciaram era esse cara que está na nossa frente aqui mesmo? Será que esse mesmo é o Messias? E Pedro ele vai certeiro, né? O Senhor é o Cristo. E depois de Pedro falar isso, Jesus ainda fala para ele, né? Ó, você não fica anunciando aí que eu sou o Cristo, não, que eu sou o Messias, não. exatamente. Mas Pedro é Pedro é complicado. Pedro É, E depois ainda é repreendido, né? Depois. Lá no final do capítulo, toda a história muda, né? Porque quando ele vem, ele chama Jesus de lado, porque as coisas que Jesus estava dizendo, acredito que estava chocando todo mundo, né? Ainda depois ainda vai e repreende Pedro na frente de todo mundo. Isso é. Pedro. Aqui dá pra gente ver um pouquinho que Pedro ele era o que tomava a frente, né? Acabava levando também. Amém? Quanto tempo falta? é, faltam uns 40 segundos. Eu acho que é melhor encerrar e voltar só para a gente terminar, né? Para a gente Sim? despedir aí. Eu vou Amém. encerrar, aí eu vou voltar agora para a gente orar para terminar. Amém.